Olá, você. E aí, tudo bom? Vamos estudar um pouco de história com uma boa pitada de filosofia e, claro, né, grande parte da cultura da arte grega antiga. Essa arte que tanto nos influencia, que tanto foi a base do nosso pensamento ocidental. Hoje, então, atendendo a pedidos de nossos inscritos do canal, vamos estudar um pouco do teatro grego. Mais especificamente, trataremos do grande legado do grande escritor de tragédias, Sófocles. Trataremos ainda mais especificamente um pouco do Édipo Rei de Sófocles. Para tanto, vamos usar uma bibliografia básica. Usaremos as tragédias gregas de Pascal Thierry. Vamos usar, claro, a arte poética de Aristóteles e, claro, né, um bocado das tragédias legadas por nós por Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Bom, então, vamos compartilhar nosso material em Canva e viajar pela cultura, pela arte grega. Vamos lá. Bem, temos aí, então, Sófocles, que viveu boa parte, a maior parte do século V antes de Cristo, o século de ouro, né, da Atenas clássica, o século de Péricles. Veremos, então, um pouco da sua vida, a sua obra, veremos quais são as partes centrais de uma peça de teatro, né, produzida pelos antigos gregos, e faremos uma pequena análise do Édipo Rei de Sófocles. E, é claro, como é de praxe em nosso canal, faremos uma questão de vestibular do Enem, tratando dessa temática. Cultura geral, obviamente, faz parte das cobranças das provas do Enem. Temos aí também uma imagem mostrando o teatro de Dionísio, famoso teatro onde os gregos representavam suas peças no século V a.C. e também um tanto um quanto posteriormente. Bom, tanto Ésquilo quanto Sófocles e Eurípides, os três grandes escritores de tragédias, os três grandes tragediógrafos gregos, estiveram, de algum modo, segundo alguns historiadores, na Batalha de Salamina, travada em 480 a.C. Nessa batalha, durante a Segunda Guerra Médica, quando medos e persas tentaram invadir e conquistar a Grécia. Nessa batalha naval, em Salamina, no Mar Egeu, próximo a Atenas, os atenienses derrotaram os persas. Nessa batalha, teriam estado presentes esses três grandes pensadores da Grécia Antiga, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Bom, Ésquilo, nós bem sabemos, lutou como soldado na batalha naval nas forças de Temístocles. Ele contava, então, 45 anos. Sófocles era um jovem, era um efebo, diríamos hoje um adolescente, que já tinha bons caracteres, né? Já tinha um bom perfil enquanto artista. Ele vai comandar o coro dos efebos, que comemorou, que celebrou a vitória dos atenienses em Salamina. Enquanto, reza a lenda, Eurípides nascia na ilha de Salamina, durante a mesma batalha. Bom, o fato é que centenas de tragédias foram escritas por Ésquilo, Sófocles e Eurípides. 7 delas que chegaram até nós, atribuímos a Ésquilo. 7 que chegaram até nós, atribuímos a Sófocles, veremos aqui. E um pouco mais delas foram atribuídas a Eurípides. É claro que ainda teremos os grandes nomes da comédia com Aristófanes e Menandro, que também talvez citemos aqui. Sófocles nasceu em Colono, a mais ou menos
20 quilômetros de Atenas, um distrito de Atenas. Ele é, portanto, um ateniense. Seu pai, Sofilos, era um rico fabricante de armas, que deu toda a boa formação educacional que um grego de classe alta poderia receber. Ele, logo, se destacou como um grande dançarino. Diria Platão que ele teria habilidades inatas para a arte. No teatro, ele logo fez sucesso em sua estreia, representando Nausicaa. Nausicaa, nós bem sabemos, é uma princesa que se enamorou por Odisseus, quando ele voltava da guerra de Troia até a sua terra natal, Ítaca, na Odisseia. E também ele vai representar o aedo e lendário Tamires. Em 469 e 68 a.C., logo com suas primeiras peças teatrais, Sófocles venceu Ésquilo com o Triptólemo. Sófocles escreveu entre 115 e 130 peças teatrais, sendo vencedor em 24 ou 23 peças, provavelmente em 24 peças. Ele jamais ficou em terceiro lugar. Na Grécia Antiga, os escritores, os tragediógrafos, apresentavam os seus trabalhos. Uma elite aristocrática ateniense escolhiam, dentre os muitos trabalhos propostos, 3 escritores que apresentavam 4 trabalhos a serem expostos nas grandes dionisíacas. Bom, nessas apresentações, Sófocles jamais ficou em terceiro lugar. Ou bem ele ficava em primeiro, ou bem em segundo. Ele era um gênio para sua época naquilo a que ele se propôs a fazer. Quando ele tinha ainda 87 anos, já um homem octogenário, se classificou em primeiro lugar com Filoctetes. De acordo com o historiador Plutarco, Sófocles compôs um tratado sobre o coro, assim como uma ode, um elogio ao historiador Heródoto. Aristóteles vai afirmar que Sófocles introduziu importantes mudanças nas representações teatrais. Antes dele, eram 2 o número de atores. 2, porque Ésquilo acrescentou de 1 para 2 o número de atores. Sófocles acrescentou de 2 para 3 atores. Ele também aumentou de 12 para 15 o número de coreutas. Os coreutas eram os membros do coro. E o corifeu, obviamente, era aquele que comandava o coro, dando, então, também mais destaque ao cenário. Segundo Aristóteles, essas mudanças foram todas elas introduzidas pelo nosso grande Sófocles. Enquanto cidadão ateniense, Sófocles teve uma carreira indubitavelmente exitosa. Ele foi helenomatias, ou seja, ele foi administrador das finanças da cidade. Ele foi por 2 vezes em sua vida estratego. O cargo de estratego era o cargo mais elevado que alguém poderia exercer em Atenas. Representaria para a gente hoje como um grande líder político, o grande poderoso na política e o grande general também, comandante de todas as tropas gregas, né, de Atenas, aqui no nosso caso mais específico. Ele também foi sacerdote do herói Alon e teve papel determinante na introdução do culto ao deus Asclépio, o deus da medicina em Atenas. Ele teve vários filhos, o que também era importante para um grego, casar-se e ter filhos. Um filho legítimo é Iofon, com sua esposa Nicóstia,
Já com sua concubina Teores, de Cícion, ele teve um filho de nome Ariston. Esse mesmo Ariston foi pai de Sófocles o Jovem, o neto preferido de Sófocles, que também foi um grande tragediógrafo. Logo depois de sua morte, teve direito a todas as honrarias que deveria ter um grande cidadão. Construíram para ele uma estátua e um heroon, um monumento reservado aos heróis, além de receber o título de Dexion, o hospitaleiro. O poeta Frinico, o segundo, o menos famoso, vai escrever sobre ele. Bem-aventurado Sófocles, que morreu ao fim de uma longa vida, homem dotado e correto, que compôs inúmeras belas tragédias. Ele conheceu um belo fim, sem nunca ter sofrido nenhum mal. Sabemos que, ao final de sua vida, o seu filho legítimo, Iofon, abriu um processo contra o próprio pai, um ímpio. O filho Iofon era um ímpio. E ele acusou o pai de insanidade em função de sua elevada idade, sua senilidade. Bom, no tribunal, Sófocles resolveu se defender simplesmente recitando partes dos versos do seu último poema, o que ele fazia naquele momento, que era Édipo em Colono, que eu aqui coloco a capa da obra da Martim Claret junto a vocês. O tribunal, diante de tão belas palavras de Sófocles, o absolveu sob aplausos. Vejam o gênio que era Sófocles. A gente no Brasil hoje vive um momento em que os artistas são perseguidos. Que tristeza, né? Nossa comparação, Aristóteles vai dizer, comparar é uma forma de saber. Devemos comparar o que os gregos faziam, como enalteciam a sua arte, e como alguns de nós, ainda bem que nem todos, né, atacamos as artes, o que não é o caminho para construir um país melhor definitivamente. Seguimos. Eu fiz para vocês uma linha do tempo, né, mostrando a biografia de Sófocles. É um presente para vocês do nosso canal. Vamos lá. Em 496 AC, temos o nascimento de Sófocles. Em 480 a.C., já vimos aqui, ele comandou o coro de jovens efebos quando da vitória naval dos gregos, comandados por Temístocles em Salamina. Em 468 AC, ele estreou no teatro, recebendo o primeiro prêmio com Triptólemo. Em 445, ele escreve Ajax, vale muito a pena ler. Em 442 a.C., ele vai escrever Antígona, que, dentro do ciclo tebano, Antígona, Édipo Rei e Édipo em Colono, é a última dentro da trilogia, mas foi a primeira obra da trilogia escrita por Sófocles. Depois teremos Sófocles eleito na condição de estratego. Já vimos, o cargo mais importante na política em Atenas. Em 429, ele vai escrever Édipo Rei, que depois vai competir no teatro grego, não vencendo, ficando em segundo lugar. Por quê? Sófocles teve a coragem de fazer críticas políticas contundentes. E aí não agradou a parte dos jurados, dos aristocratas, dos jurados, e acabou ficando em segundo lugar. Bom, em 420, ele vai participar da introdução do culto ao deus da medicina, Asclépio, em Atenas. Em 413, mais um ano, ele vai ser novamente estratego em Atenas. Em 409, ele vai compor Filoctetes. Em 406 AC, Édipo em Colono, que na trilogia seria Édipo Rei, seguida de Édipo em Colono, e, por último, Antígona, a filha, digamos, predileta de Édipo. E em 405, teremos a morte material, digamos assim,
de Sófocles. Coloquei para vocês uma frase ligada ali, né, ao Édipo Rei de Sófocles. Não consideremos feliz nenhum ser humano, enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. Em Heródoto, História, nós temos uma passagem em que Solon, o grande legislador ateniense, viaja para a Ásia Menor. E lá ele conhece Croesus. Croesus o leva para conhecer o seu palácio maravilhoso, riquíssimo, e pergunta a Solon, quem é o homem mais feliz do mundo? Solon não diz que é Croesus, não lhe dá nem o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro lugar. Indignado, Croesus quer saber por que você não diz que eu sou o homem mais feliz? Ou pelo menos não me coloca nem em terceiro lugar. E vai dizer Solon, só podemos dizer que um homem é efetivamente feliz depois que ele chegou ao termo da sua vida. Porque em vida, por mais que esse momento seja muito bom para você, ainda tu podes cair em desgraça. Não nos esqueçamos que somos homens. Isso é histórico e filosófico. Por que não? Sigamos. Bem, vejamos agora, então, quais são as bases, né, a estrutura de uma peça de teatro na Grécia Antiga. Nossa referência vai ser a obra Tragédias Gregas, que eu já apresentei aqui para vocês, do Pascal Thierse. Bom, centenas de tragédias foram compostas do século V a.C., por dezenas de poetas. Somente 30 chegaram até nós, como nós já falamos aqui. O que a gente achou em comum nessas peças, né, em geral? Bom, todas elas eram formadas com escolhos. O que são escolhos? São as notas à margem do texto. Essas notas tinham uma intenção pedagógica. Quando o grego ia ao teatro, ele ia para aprender alguma coisa, para fazer uma catarse, para fazer uma limpeza espiritual, para sair da peça melhor do que ele entrou, aprendendo com as glórias e os dramas dos personagens representados nas peças. Bom, foi no século VI que Tespes, o inventor do teatro, digamos assim, o primeiro artista, teria acrescentado a fala ao canto do ditirambo. O ditirambo era um canto coral apaixonado, alegre ou sombrio, constituído de uma parte narrativa, recitada pelo cantor principal, que é o corifeu. Então, os coreutas é o grupo dos membros do coro e o corifeu é o cantor principal do coro. Executada por personagens vestidos de faunos, meio homem, meio animal, tá? Digamos, uma quimera. E sátiros, considerados companheiros do deus Dionísio, para quem se representavam as peças teatrais, em honra do qual se prestavam as homenagens ritualísticas. Se sacrificava um bode. O teatro era visto, né, a tragédia, como o canto do bode. O ator é encarregado de recitar um prólogo e uma narração. Bom, os concursos dramáticos, as tragédias e as comédias, se desenrolavam por ocasião de duas festas, as mais importantes, tá bom? As Leneanas, cujo primeiro concurso se deu em 534 a.C. e acontecia nos finais de janeiro e até o começo de fevereiro, com 2 dramaturgos apenas, que participavam com 2 peças cada um, 2 de 2. E aí também teríamos, o que mais nos interessam aqui, as grandes dionisíacas. Nessas festas, cada um dos 3 autores trágicos, agora não 2, representavam suas peças como uma tetralogia, compostas por uma trilogia, 3 tragédias, mais um drama satírico. Não era necessariamente que tivesse que ser assim, tá bom? Poderia acontecer de você apresentar simplesmente 4 tragédias, mas a regra geral eram 3 tragédias e um drama satírico, tá bom? Bom, elas poderiam ilustrar
uma única história, um único mito, como é o caso da Oresteia de Ésquilo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Atenção, é numa caixa, num box. Aqui está. E aí você vai ter, né? Simplesmente Agamenon de Ésquilo. Você vai ter aqui, nesse mesmo box, com o texto em grego e em português, as coéforas e também as Eumênides, que pode ser assunto de uma próxima videoaula em nosso canal. Depende de vocês. Bem, ou também podia se apresentar, né, as histórias em separado. Aqui nós temos uma sequência, estão diretamente interligadas. Não era uma obrigação que as tragédias fossem assim escritas, tá bom? Bem, as partes faladas eram chamadas de episódios. Se escreviam as peças em versos, tá bom? E consistiam os episódios em diálogos escritos, geralmente em trímetros iâmbicos, versos de 3 pés. Os cantos do coro são chamados de estásima. Estásimon é o canto sem movimento. O coro cantava, nesse caso, no estásimon, sem se movimentar. Havia numerosos cantos e danças confiados ao coro, aos atores e também aos solistas. Tá? O corifeu ele faz, muitas vezes, um espetáculo em solo. Havia um tocador de aulos, um instrumento de sopro, que entrava com o coro e fazia o acompanhamento musical. Também havia instrumentos de corda, lira ou cítara. A emelia eram as danças lentas e gestuais que o coro poderia fazer, quando não era o caso aqui do estásimon. E também havia o estásima, ou a hiporquema. Hiporquema eram as danças mais ritmadas e mais dinâmicas quando a peça assim pedia. Bom, na peça nós teremos o êxodo, que na comédia é o canto da saída do couro. Tá? Na tragédia não necessariamente é isso. Temos o comos, que é o canto dialogado, o diálogo, aí vamos remeter a Ésquilo. É frequente um ator se unir ao coro, ou o coro se unir ao ator, para compartilhar no canto uma canção comum. Havia o prólogo, que expõe a ação ou mesmo o desfecho da tragédia. Não coloquei aqui, mas também havia o párodo, que é quando o coro entra na peça. A peça começa, talvez, sem o coro, e depois, no párodo, o coro entra na peça, na tragédia. Há também as monodias, as árias, cantadas por um personagem ou duas, líricos entre os atores também. Há ainda as cenas típicas dos mensageiros, veremos aqui em Édipo Rei, quando alguém vem contar acontecimentos próximos ou distantes, no tempo e no espaço. Situações de reconhecimento, veremos aqui em Édipo Rei, aquele que testemunhou o assassinato de Laio é chamado para depor, para se apresentar diante de Édipo. Então, essas situações também a gente vai ter a figura do mensageiro, ou o mensageiro que vem de Corinto dizendo que Laio não era o filho dos reis de Corinto, que ele achava ser. Bom, as cenas de assassinato ou cenas de suicídio eram perpetradas fora do palco e o público ouvia os gritos. Não eram representadas no palco, mas o povo sabia o que estava acontecendo pelos gritos que se ouviam no exterior. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um spoiler. Para o grego antigo, nada disso seria novidade. Qualquer grego sabia, quando ia assistir no teatro de Dionísio, Édipo Rei, ele sabia o que veria.
para nós, nem todos nós conhecemos essas peças. Então, o que acontece? Para alguns de nós, pode parecer um spoiler, desculpem, mas para um grego jamais seria, porque ele já conheceria essa história, certo? Vamos lá. A ação, essa peça, Édipo Rei, do ciclo tebano, se passa em Tebas, diante do palácio dos reis Labidácidas. E a representação se deu depois da peste que aconteceu em Atenas logo no início da Guerra do Peloponeso. Sófocles trouxe as questões políticas, criticou o político Alcibíades, não foi muito bem interpretado e, por isso, sua peça não ficou em primeiro lugar. Claro que certamente ficaria, mas, por questões políticas, pela audácia de Sófocles, acabou também não ficando. Vamos lá. Início, o prólogo, do verso 1 até o 150. Tebas está devastada pela peste. O sacerdote de Zeus, as crianças e os velhos suplicantes estão ajoelhados diante do palácio dos Labidácidas. Suplicam ao rei Édipo, que outrora venceu a esfinge, decifrando seu enigma. O que é, que pela manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 e à noite tem 3. Ele vai responder isso. Bom, Édipo os tranquiliza e afirma que enviou Creonte, o seu cunhado, o irmão de Jocasta, para consultar o oráculo de Delfos. Quando o grego não sabia o que fazer, consultava o oráculo. O mais famoso era o oráculo da ilha de Delfos, no Mar Egeu. Creonte retorna com a seguinte resposta: o oráculo sempre fala em enigmas, para que o homem busque, para que o homem descubra e tente decifrar o enigma. A peste não cessará, ou a peste só cessará, tão logo for descoberto e banido o assassino do rei Laio. Édipo assume a solene missão de descobrir quem foi que matou Laio. E ele se propõe a punir esse homicida. Nós sabemos quem é que matou Laio na peça. Sigamos. E aí acontece o párodo, quando o coro entra na peça. Versos 151 a 215. O coro dos anciãos faz sua entrada e suplica aos deuses do Olimpo que expulsem Ares, o deus da guerra, o deus da morte, o senhor do reino do Hades, e também da peste que assolava Atenas, na peça, e o fizera também na vida real. Olhe nossa pandemia aí também, né? Bom, depois temos o episódio 1. Édipo, que acredita ser filho do rei e a rainha de Corinto, Políbio e Mérope, disposto a vingar a morte de Laio, amaldiçoa o autor desconhecido, sem saber quem é esse autor. E também quem tente ocultar, quem tente proteger tal criminoso. Ele chama o adivinho, o cego Tirésias, que entra conduzido por uma criança. Esse cego é um sábio, mas Édipo, já nesse momento arrogante, briga, discute e maltrata o cego Tirésias. Tirésias vai dizer: o assassino de Laio está muito mais perto de você do que você pode imaginar. Édipo não gosta, claro, do que ouviu. Seguindo. Depois teremos um Estázimon, que vai do verso 463 até 512. O coro, ainda que perturbado pelas acusações do adivinho Tirésias, não admite que Édipo seja o culpado da morte de Laio. Chegamos ao episódio 2. Édipo se alterca, briga com Creonte e o acusa de inspirar o cego e o sábio Tirésias porque ele é ambicioso. Nesse momento, Creonte vai dizer: eu não tenho por que fazer essa intriga. Eu vivo muito bem na condição de seu cunhado. Vivo como um rei, sem ter os compromissos que tem que ter o rei da polis. Olha que interessante. Bem, Jocasta, querendo tranquilizar o seu esposo,
lhe conta que, segundo os adivinhos, Laio pereceria pela mão do próprio filho. Laio, o seu antigo esposo, o seu primeiro esposo. Esse filho fora abandonado logo após o nascimento em uma montanha deserta. Laio não teve coragem de matar o filho, fora morto muitos anos depois, numa encruzilhada de 3 caminhos, o que simboliza a democracia. Édipo teve que escolher o caminho a seguir, mas como para o antigo grego, o destino não tem para como você fugir do destino, ele escolhe o caminho. E o caminho que ele escolhesse o levaria a seu pai, indubitavelmente. Bom, Édipo se perturba quando escuta a mãe falar tamanha revelação. E ele vai dizer que, quando deixou Corinto e a corte de seu pai, para frustrar um oráculo que dizia: some daqui, maldito, você vai matar o seu pai e vai casar com a sua mãe, e terá filhos com a sua mãe, que serão seus irmãos e seus filhos. Uma tragédia. Bom, ele vai dizer que no caminho havia se desentendido com o velho e teria, no momento de fúria, matado aquele homem. Bom, aí ele começa a abrir os seus olhos, ainda que ele insista em querer acreditar não ser ele o assassino do próprio pai. Bom, teremos então um novo Stásimo, que vai até o verso 910. O coro, inquieto, canta algumas estrofes em que censura discretamente a desmedida, a falta de limite de Édipo e a impiedade de Jocasta. No episódio 3, que vai até o verso 1085, chega um mensageiro de Corinto, que anuncia a morte de Políbio. Édipo crê que a eventualidade do parricídio está afastada. Aristóteles vai dizer que, nesse momento, Édipo fica muito contente, porque ele entende que, poxa, se meu pai morreu lá em Corinto, então eu não posso ser o assassino de meu pai. Mas o mensageiro também vai dizer o seguinte: ele não é filho legítimo de Políbio e de Mérope, pois o próprio mensageiro, ele, que vem com a mensagem, claro, né, que faz esse corte na peça, guardava rebanhos outrora e recebera Édipo das mãos de um pastor tebano e decidira levá-lo para Corinto. Lembremos que Édipo quer dizer aquele que tem os pés inchados. E Édipo tinha os pés inchados, porque seu pai Laio mandara amarrar os seus pés antes de abandoná-lo, antes de mandar matá-lo. Bom, Jocasta, diante de tal revelação, horrorizada, entra no palácio. Ela já percebe, a mulher sabe antes do que os homens. E ela já busca se isolar diante da tragédia que ela percebe. Que ela casou com seu filho e que teve com seu filho, seus filhos e também irmãos do seu próprio filho. Seguindo, um novo Stásimo. Num breve canto alegre, o coro imagina que Édipo poderia ser filho de um deus e de uma ninfa. É uma saída, mas sabemos que não é. Episódio 4. No momento do confronto, o servidor que acompanhava Laio, quando da sua morte, naquela encruzilhada, se revela também o pastor de quem falava o mensageiro de Corinto. Pronto, o infortúnio de Édipo está completo. Ele percebe, então, que ele matou seu pai, que ele não era filho de Políbio, que ele não era filho de Mérope, e ele percebe que ele casou com sua mãe, Jocasta, e teve 4 filhos com ela: Etéocles, Polinices, Ismênia e Jocasta. Uma tragédia. O grego odiava o parricídio, o matricídio. O grego odiava a relação incestuosa. Édipo é um parricida e é um homem incestuoso. Só faltou comer carne humana. Vamos lá.
Comovido, o coro deplora a desgraça daquele que fora outrora o seu salvador. E ele percebe a fragilidade humana. Olha o que a gente falou antes, lá da obra do historiador. Bom, e aí teremos o Êxodo, né? Quando um servidor vem anunciar que Jocasta se matou, enforcou-se. E Édipo, ao saber disso, entra no palácio e fura os próprios olhos com as presilhas do seu manto real. Ali, ele vai sofrer a sua tragédia. Ele que for o rei, ele que salvara Tebas da peste, era o responsável agora da nova peste que assolava também Tebas. Aí teremos um Comus, seguido de uma reflexão do herói e do seu destino, quando ele vê a sua pequenez, a pequenez humana. Édipo abraça as suas filhas e sua filha preferida, Antígona. Ele, agora Creonte, o novo rei, declara: o que faremos com Édipo? E manda novamente consultar o oráculo de Delfos. Então, essa é basicamente a tragédia de Sófocles em relação a Édipo Rei, que por mais que tente fugir do seu destino, não o vai lograr, porque aquilo que tem que ser, será. Para fechar, eu coloquei aqui para a gente uma questãozinha do Enem que vai tratar desse tema importante na prova do Enem, que nos cobra muita cultura geral. Vamos lá. É uma questão de 2009 do Enem. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drão, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si, como a gente viu aqui nas partes da peça. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada, 1, pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e a ação proposta na peça. 2, pela ação dramática, trama, o enredo. Esse trama é sensacional, de Édipo Rei, o mais completo, segundo Aristóteles, que é o conjunto dos atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito, e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax, momento máximo, e depois o desfecho, o final do drama, da tragédia. Pela situação 3, ou ambiente, que é o conjunto das circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação, o contexto da ação. 4, pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Coutinho, Notas de Teoria Literária. E aí vem o comando da nossa questão, né? Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Muito pelo contrário, o teatro grego é feito, né, para o público do artista, é julgado por aristocratas e é feito para o público. E o público grego não pagava para ir ao teatro. Pelo contrário, o Estado financiava, ou, melhor, os aristocratas mais ricos pagavam para que os pobres, para que o povo em geral pudesse participar do teatro ativamente. Letra B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo, de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores.
Não é bem assim, tá bom? Todo o trabalho de cenografia, pelo menos no caso grego, sobretudo, ele é feito também pelo tragediógrafo, tá? Aliás, Sófocles trouxe grandes inovações ao cenário. E também, claro que hoje, quem produz o cenário está ligado à peça como um todo. Não tem total autonomia. Não é esse o objetivo. Letra C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, uma crônica, notícias, imagens, fragmentos textuais, entre outros. É isso. É daí que a gente vai mostrar o texto cênico, tá bom? Como se formavam. Os gregos diziam: as tragédias são as imitações das coisas maiores da vida. E as comédias de Aristófanes, Menandro, são as imitações das coisas menores da vida. Então, a tragédia era mais valorizada pela alta cultura grega. O correto é a letra C. O texto pode se originar de qualquer um desses textos que a gente falou aqui, desses gêneros textuais. Letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância. Podemos parar aqui, né? Ele tem muita importância. Tinha, tem e terá no teatro. Letra E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Não, a iluminação, o som, tudo isso faz parte, claro, do trabalho da cena. No mundo antigo grego, era Eurípides quem tinha as coisas mais magistrais, quando a gente falava aqui do espetáculo, tá bom? As coisas mais magníficas, enquanto Ésquilo fazia o Deus ex machina, né? Deus se metia na peça, se envolvia, e aí também fazia coisas escabrosas da própria peça também. Bom, então o correto é a letra C, como a gente vê aqui nessa questão sobre o teatro. Bem, fechamos então com essa frase atribuída ao Édipo Rei, né, de Sófocles. Ser útil, quando para isso temos os meios e poderes, é a mais grata das tarefas. E não podemos negar a utilidade, não só prática, mas a herança cultural, o legado que nos foi deixado por Sófocles. Agradecemos, Sófocles, seu trabalho, sua obra e, por que não, sua existência. E aí eu coloco para vocês apenas as obras centrais, tá bom? Que eu usei. Eu reli, né, o Édipo Rei, de Sófocles, eu li em prosa, porque é o que se chega de maneira mais fácil para a gente. O próprio Melo e Souza, que eu coloquei aqui como referência para vocês, vai dizer que nós não temos hoje a condição de fazer uma boa leitura desse material. A gente não tem como fazer uma boa leitura desse material hoje em verso. Perderíamos muito com o verso. Então, ele sugere que nós façamos essa leitura hoje em prosa. Essa obra, né, do Pascal Thiercy, que é As Tragédias Gregas, uma boa referência, foi nossa obra central aqui, e a Arte Poética de Aristóteles, que veremos depois com mais profundidade em outra videoaula do nosso canal. Então, agradeço a todos e todas que nos aturaram até aqui, peço seus likes. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe e nós nos veremos em breve aqui em Aprendendo a Filosofar. E nossa próxima videoaula será uma discussão sobre Karl Marx. Preparem-se. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até lá. Tchau, tchau.